Rubão! Muito boa noite, está começando mais uma edição da live do programa do Rubão, aqui no seu programa de coberturas de eventos e fatos políticos do estado do Ceará. Começa mais uma edição do programa do Rubão, hoje, quarta-feira, dia 12, cadê meu papel? Dia 12 de agosto, ano 2020, e se passar um bocado de janeiro, menino, não é brincadeira não, o tempo passa e como dizia meu amigo Miguel Messias, cuidado, a vida muda de segundo a segundo, né? Hoje nós vamos ter o prazer de conversar, dialogar, um papo mais do que especial com o Dr. Moisés Santana, médico nefrologista, ele que está vindo ao nosso programa para a gente bater um papo e falar sobre a importância do SUS no combate à pandemia do coronavírus, certo? Aqui tem Gabi Service, DMS, cara falando um negócio que você não sei o que ele tá dizendo. Mas vamos que vamos, hoje o bate-papo vai ser muito especial, porque a gente vai falar sobre a importância do Sistema Único de Saúde, que só o Brasil tem, que só a nossa nação pode proporcionar à sua população, e nós vamos falar sobre essa importância, nós vamos falar sobre esse mecanismo em especial com o Dr. Moisés Santana, que é um especialista do cuidado dos rins, da saúde dos rins humanos, e ele vai estar aqui conosco conversando a partir de agora, aqui no nosso programa, na nossa live. Mas antes, porém, contudo, falo para você da Equilíbrio Soluções Ambientais, uma empresa que trabalha com controle integrado de pragas, limpeza e higienizações de reservatórios como caixas d'água, cisternas, poço, a análise da água, caixa d'água industrial e também a questão da certificação para os órgãos fiscalizadores. É isso aí, está começando mais uma edição do programa do Rubão, falando do nosso patrocinador. Você já está aqui no Instagram, @Equilibrium Dedetização, aqui no Instagram. Saiu da live, vai no nosso perfil, solicita o seu orçamento. Tava sem a luz, ó. Solicita o teu orçamento, a tua proposta, para que você possa cuidar da sua família, dos seus funcionários e dos seus colaboradores. É isso aí, Equilíbrio Soluções Ambientais. Este é o programa do Rubão. Como eu digo, se você está aí chegando na nossa live, www.programadorubão.com.br. Sem luz, Thiagão, não dá certo, né? E acessa o nosso site, confira notícias, informações atualizadas todos os dias, só aqui no programa do Rubão. É, o programa do Rubão que tá no ar, meu povo. Vamos que vamos, vou fazer o chamado. Vamos chamar o nosso participante, o nosso convidado. Só solicitar aqui que o botãozinho aqui às vezes emperra, danadinho que só ele. Vamos aqui, chegando, visualizar. Já convocando, chegou na nossa live, doutor Moisés. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, Rubão? Boa noite. Como você tá? Em paz. Eu sempre digo que o momento inicial do nosso bate-papo é para a gente poder conferir o áudio. Você me ouve bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? Perfeitamente. Está me vendo bem? Posicionar a câmera, se você colocar da melhor forma possível que seja para você, doutor. Agora é o momento. Tá bom assim? Tá ótimo. Perfeito. Podemos começar esse nosso bate-papo? Podemos, Rubão? Podemos sim, viu? Muita gente fala sobre a questão de uma entrevista, uma coisa muito formal, mas ao longo de muitos anos já entrevistando, eu acho que o melhor é essa espontaneidade que a gente tem para poder falar e conversar. Acho que esse seria um ótimo momento, e eu acho que não poderia ser diferente senão no pior momento que a saúde do mundo vive, numa situação onde nós nunca se deparamos ou pensamos viver algo parecido, e a gente vai poder esclarecer algo positivo que o nosso país produz, que tem uma necessidade de atender, principalmente as pessoas mais carentes. Mas antes, porém, contudo, todavia, doutor Moisés, eu preciso lhe confidenciar algo aqui. Quando eu peguei a sua pauta para que a gente pudesse trabalhar no dia de hoje, eu rapidamente fiz a parte virtual, um vídeo, você me mandou um vídeo, nós também produzimos um banner e distribuímos nas redes sociais listas de contatos, lista de transmissão, grupos, movimentando onde sempre a gente faz o nosso circuito. Porém,
eu preciso lhe confidenciar algo que aconteceu hoje durante o dia. Foi porque diversas pessoas me responderam à lista de transmissão dizendo o seguinte: esse cara aí é fera, esse cara aí é gente boa, é um médico excelente. Então, por diversas vezes eu recebi essa afirmação aqui no nosso feedback, né, que é no nosso WhatsApp, nas nossas redes sociais, lhe parabenizando. E daí eu já tiro, lhe confesso ao público que eu não lhe conhecia até enquanto essa semana, porque eu pude estudar um pouco mais, saber sobre a sua história, da importância do seu trabalho que você vem fazendo aí, em especial na micro-região, que eu digo macro-região de Caucaia, essa região que aborda vários outros municípios. E eu quero lhe parabenizar, porque eu vim até de branco para fazer essa homenagem a você também, tá, doutor? Muito obrigado. Mas quando você se coloca a essa profissão, você se dedica a várias vidas, né? Eu acho que é um orgulho para você saber que pela sua mão passou alguma vida que estava se danificando ou que estava se perdendo, e você, por uso da sua inteligência, mas principalmente do poder que Deus lhe deu, né? Abençoando as suas mãos, agraciando as suas mãos na vontade da cura, que você pode proporcionar mais anos de vida, mais felicidades, e famílias poderem se reunir no Natal, em uma data especial, agora como foi o Dia dos Pais, para comemorar mais um ano de vida, porque quando você nasce, você já recebe os parabéns, mas quando você renasce através de um problema de saúde, você tem essa segunda oportunidade. Eu quero, mediante os vários depoimentos que eu recebi aqui, doutor, lhe parabenizar e dizer da minha alegria de ter médicos competentes e que amam o que faz, independentemente do público que atende. Parabéns, seja bem-vindo, boa noite, aqui é a live do Rubão. Obrigado, Rubão. É um prazer muito grande estar aqui com você. Na hora que eu anunciei que ia fazer essa live com você aqui na minha clínica, que eu estou trabalhando desde manhã, rapaz, foi um alvoroço danado. O pessoal é seu fã, são ouvintes do seu programa. Então, assim, é um motivo de muita alegria, em primeiro lugar, para estar participando. Né? Queria dar uma boa noite às pessoas que estão nos assistindo, que estão nos prestigiando, que estão nesse momento agora, que devem estar mandando algumas mensagens aqui para a gente, posteriormente. Vai chegar. Queria agradecer a essas pessoas e dizer para você, Rubão, realmente, são 25 anos, desde quando eu me formei até agora nessa batalha. Realmente é uma profissão que precisa ser vocacionado, acho que não há outra opção, porque a medicina ela não pode ser igual a qualquer outra profissão. Não que as outras profissões não tenham o mesmo valor, mas é preciso que se humanize, porque a gente trata com vidas. E eu sou, assim, é isso que você falou, que é a meu respeito. Eu sempre costumo dizer, Rubão, que a melhor forma de se fazer justiça é sempre você se colocar do outro lado. Eu não faço nada mais, nada menos do que a minha obrigação. Na hora que um paciente chega até a mim, na hora que eu conheço ele, a primeira coisa que eu faço é me colocar no lugar dele. Se fosse eu, como era que eu queria ser atendido? Como era que eu queria fazer essa conversa? Então, acho que isso é a melhor forma de se fazer justiça. É quando a gente se coloca do outro lado. Eu vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, o que eu ofereço na minha clínica é o que eu queria para mim. Sem demagogia nenhuma. Se um dia eu for acometido de uma doença renal, eu não tenho a menor dúvida de que eu faria o tratamento na minha clínica. Porque eu sei muito bem o que é que faz. Então, quando a gente passa a fazer esse tipo de interrogação e a gente consegue responder de forma positiva, eu acho que a gente está fazendo justiça, Rubão. Nada mais é do que isso. Que maravilha, parabéns. E aprofundando, já que o senhor já entrou nessa linha da sua biografia, eu queria que você falasse um pouco sobre essa história dos 25 anos, mas dentro desses 25 anos tem 17 anos dedicado ao município de Caucaia. Eu digo porque a instalação física se encontra no município, mas que atende toda essa grande região. Nessa região, inclusive Caucaia já tem esse papel de ter uma UPA grande, porque ela atende essa região que se estende aí até o Vale do Curu, aquela região aí de São Gonçalo do Amarante, aí você vai pegando os outros municípios todos, mas acaba tendo esse papel importante. Mas a sua história está cravada dentro do município de Caucaia, e você pode observar por anos e anos e anos a questão de você estar evoluindo junto com as próprias ações do município, porque
caminham juntos, né? Caminham juntos dentro desse caminho. E eu queria que você falasse um pouco dessa história, porque é para a gente possa entrar diretamente no assunto da nossa pauta central, que é a questão do SUS, desse atendimento que o SUS presta, em especial na matéria que você aplica. Isso. Seguinte, tudo começou há mais ou menos uns 20 anos atrás, onde todos os serviços de diálise eram centralizados em Fortaleza. Certo. Todos os pacientes, tanto da região metropolitana como do interior, eles vinham para Fortaleza. Para você ter uma ideia, hoje no estado do Ceará, nós devemos ter aí em torno de 20 serviços a 22 serviços de hemodiálise, sendo que desses, 11 ficam em Fortaleza. Isso hoje. Antigamente, todos eram de lá. E era um sofrimento muito grande, porque esse paciente ele precisa se locomover 3 a 4 vezes por semana. Então, eles vinham de Sobral, eles vinham de Itapipoca. E você está falando há 20 anos atrás, tudo era centralizado em Fortaleza? Tudo centralizado em Fortaleza. Então, partindo daí, eu vi o sofrimento, o relato dessas pessoas, quando eu tratava um deles em Fortaleza, e eu me sensibilizei com isso. Escolhi fazer a descentralização da diálise. Eu não sou o pioneiro, mas sou um dos principais na descentralização hoje no estado. E aí eu comecei em Caucaia. Eu costumo dizer, Rubão, que a coisa melhor do mundo é quando você escolhe um município para você fazer seu trabalho e as pessoas, depois do trabalho que é feito, elas reconhecem você. Hoje eu sou um cidadão de Caucaia. Eu escolhi Caucaia para desenvolver meu trabalho há 17 anos atrás. E Caucaia, eu sempre costumo dizer que Caucaia me escolheu porque você é cidadão ou quando nasce ou quando você ganha a cidadania por um projeto de lei que passa pela Câmara de Vereadores. E Caucaia, pelo trabalho que eu fiz, me escolheu. Então, isso é uma forma de gratidão recíproca. Eu sou muito grato a todas as pessoas de Caucaia e as pessoas que trabalham e que passaram por a gente, com certeza também têm essa gratidão. Então, a nossa história começou daí. Nós instalamos o serviço aqui no centro, nessa sede. Esse serviço começou pequeno. Hoje, ele é o maior serviço de diálise do estado do Ceará. Aqui dentro do estado do Ceará, ele hoje, atualmente, ele é considerado maior. Nós atendemos mais, fora Caucaia, mais 10 municípios da microrregião, como Apunharés, Paracuru, tá certo? Paraipaba. São Gonçalo, Paraipaba. E isso faz com que a gente consiga abranger uma população quase de 700 mil pessoas. Hoje, esse serviço ele contempla, hoje, em tratamento regular, quase 400 doentes que estão em terapia renal substituição. Regular que você diz é porque o tratamento renal é algo que você precisa estar 2 ou 3 vezes por semana. É a questão crônica que você realmente precisa. Você depende do equipamento e do serviço. Depende do equipamento. É o que a gente chama terapia renal de substituição. A doença renal, Rubão, para quem não conhece, ela é uma doença que não tem cura. Ela é uma doença crônica que existe tratamento. Quais são os tratamentos? Basicamente 3. Hemodiálise, que é isso que a gente faz aqui na unidade de Caucaia, no Centro de Nefrologia de Caucaia, chamado SENEC. Diálise peritoneal, que é uma diálise em que o paciente pode fazer em casa, mas é feito pela barriga. E o transplante renal. Todos são formas de tratamento. Não existe cura para a doença renal crônica. E todos eles existem as coisas boas e as coisas ruins. Não é uma moeda de uma face só. É uma moeda de 2 faces. E a escolha depende da condição física e do desejo do paciente. Doutor, por gentileza, para que a gente possa entrar e adentrar mesmo no tema, a localização da clínica em Caucaia, onde é que ela fica? Ela fica no centro, não é isso? Ela fica no centro. Ela fica na rua Pedro Gomes da Rocha, número 174. É uma rua que fica ao lado da UPA sede. A UPA sede ela fica numa esquina, a clínica fica na esquina de baixo, próximo ao Shopping Andê, bem centralizada. Então, essa clínica ela está aqui há 17 anos, atende não só aos pacientes de hemodiálise, mas existem consultórios médicos, onde a gente atende a especialidade de pneumologia, cirurgia vascular, psicologia, clínico geral e cirurgia geral. A gente tem esses ambulatórios, que são ambulatórios também específicos, que normalmente têm inter-relação com a diálise. Perfeito.
Doutor, no início da minha abertura, eu sempre digo, eu aproveitar a oportunidade, só quebrar aqui e dar um giro da coisa, é que a nossa live vai estar, ao término dela, postada no nosso site, as pessoas vão poder replicar, compartilhar também, vai estar disponível. E eu também vou estar lendo aqui as mensagens que vão chegar através do WhatsApp, que está aqui, que a gente disponibiliza na tela. Já chegou algumas 2 perguntas aqui, já eu faço, tá certo? Então, em algum momento eu vou olhar aqui para o lado para ler a notícia, mas volto para você aqui, mas não faltando com respeito a você, tá bom? Não, sem problema, obrigado. E uma outra parte também que posso lhe agradar é que sempre um convidado que participa comigo, eu mando a canecazinha do programa do Rubão. Não, não é o programa do show, mas é do caneca do Rubão. Muito obrigado, certo? Rubão. Você é muito delicado, você é muito atencioso, muito obrigado. E se você quiser, se você gostar de vinho, vai com vinho bom também, doutor. Adoro vinho. Perfeito. Já fiz até curso. Muito obrigado, viu? Perfeito. Doutor Moisés Santana, tem um detalhe especial que aconteceu nesse período, eu acho que passou esse momento mais aguçado, mais grave aqui do estado do Ceará. A gente está entendendo, ou vendo pelos noticiários nacionais, que está se disseminando em outra parte do Brasil, em outra parte do país, mas mesmo assim os cuidados precisam ser mantidos, né? Nós hoje praticamente temos uma capacidade de atendimento boa para poder fazer o tratamento da questão da doença do Covid. Mas, sem sombra de dúvidas, o diferencial de tudo isso foi o Sistema Único de Saúde brasileiro. Aliás, o único, e é o nosso, que é o brasileiro, porque até todas as unidades particulares tiveram problema com o atendimento e sobrecarregou também a questão da parte pública. Eu tenho muito orgulho, tenho primos, familiares que moram na Europa e dizem, olha, o sistema de vocês, o nosso sistema brasileiro aqui é totalmente diferente do nosso. Nós pagamos para ter saúde lá, o pobre, o rico, o mais ou menos, o classe média, tudo. Fora algumas exceções, porque existem realmente algumas exceções, mas com a qualidade e 100% de atendimento gratuito, só o Sistema Único de Saúde brasileiro. Então, eu queria que você falasse sobre esse programa que é importante e que, com certeza, fez um diferencial e está fazendo, continuará fazendo um diferencial nessa pandemia, em especial as outras comodidades que, infelizmente, as pessoas possam estar contidas nelas. Sem dúvida nenhuma, Rubão, eu sou um defensor fervoroso do SUS, tá? Desde quando eu me formei, eu cheguei a trabalhar em algumas unidades privadas, mas a partir daí eu decidi a trabalhar para o SUS. Pra você ter uma ideia, essa unidade é uma unidade que ela é financiada pelo Sistema Único de Saúde. 99% dos pacientes que fazem hemodiálise, quem paga é o SUS, é o governo federal, em parcerias com os estados e municípios. Então, assim, essa foi uma decisão minha. Primeiro, porque eu acredito. Segundo, porque eu acho que é um sistema considerado mais completo e mais complexo do mundo, esse daí. Completo por quê? Porque ele vai desde uma verificação de uma pressão arterial, que é um procedimento simples, até o transplante de um órgão. E ele é universal. Por exemplo, para você ter uma ideia, eu até vou, a minhas funcionárias, doutor, o senhor devia fazer uma live e colocar. Hoje eu estou atendendo 2 pessoas que não são brasileiras, uma venezuelana e a outra coreana, que estão aqui na clínica, pelo SUS, fazendo tratamento de hemodiálise. Isso não acontece em nenhum país do mundo. Em nenhum país do mundo. Haja vista que, se a gente fizer um comparativo em termos de população, de catástrofe, né, que aconteceu nessa pandemia, Estados Unidos e Brasil. Estados Unidos é um país muito rico, a maior potência do mundo em termos de recurso financeiro, e a mortalidade lá foi mais do que o dobro da nossa mortalidade. E vale salientar que a maioria, no seu conteúdo, foram pessoas pobres e negros lá nos Estados Unidos. Mas por conta, doutor, só uma forma de curiosidade. Se eles tiveram essa demanda gigantesca de atendimento e o sistema lá é diferente, o governo contratou o sistema particular para atender a população? Não. Lá não existe o SUS. Se tivesse o SUS, é isso que eu estou querendo fazer o comparativo. Se tivesse o SUS lá, a catástrofe dele seria bem menor. O Brasil foi menor do que a dele,
Por quê? Porque aqui nós temos o SUS. E se você comparar, Rubão, em termos de recurso financeiro, os Estados Unidos é muito mais rico do que nós aqui no Brasil. Nós somos um país pobre. Imagina num país pobre, de uma dimensão continental que é esse nosso, com uma pandemia dessa que nós estamos vivenciando. Se não existisse esse financiamento público, rapaz, seria uma verdadeira carnificina, seria um genocídio. Então, assim, foi muito. Não tem a menor dúvida de que o SUS interferiu nesse processo de mortalidade. A mortalidade foi alta? Foi. Foi alta por quê? Porque a população é muito grande, a população é muito pobre. A gente não pode querer fazer saúde onde não tem nem água. Você vai lá para a região norte, como é que a pessoa pode fazer higiene se não existe água para lavar as mãos? Que é uma das coisas preconizadas para você evitar. Princípio básico da higiene, né? Princípio básico da higiene. Imagina se não houvesse o SUS. Então, assim, eu sou o defensor, ele é um sistema que está no nosso meio desde 1990, veio com a Constituinte de 88. Ele se baseia num tripé, que é a integralidade, a universalidade, né? Que é para você atingir o máximo de pessoas, ser o mais completo e ser igual. Ele é igual para todo mundo. Ele não tem distinção. Então, esse sistema que baseia em cima desse tripé é o nosso. E ele precisa ser defendido, porque existe uma corrente hoje que estão querendo modificar esse sistema, e eu acredito que a população do Brasil ela não tá preparada para isso, porque a gente precisa resolver alguns problemas básicos, como renda. Como é que pode ter um sistema misto se a população não tem nem o que comer? A gente precisa resolver alguns problemas de saneamento básico. Como é que pode ter saúde boa se não tem saneamento? Então, existem alguns gargalos primários que precisam ser resolvidos para se pensar numa mudança de sustentabilidade. Eu acho que nesse momento não pode se mudar isso. Nós temos que avançar no SUS, nós temos que fazer com que o SUS tenha uma gestão mais eficiente para que a gente consiga se organizar e, consequentemente, fazer uma saúde de mais qualidade. É isso que eu penso em relação ao SUS. E, com certeza, Rubão, foi uma das coisas mais terríveis. Aos meus 25 anos, eu nunca imaginei em passar por uma situação dessa. Imagina o médico recém-formado, imagina a população, de uma forma geral, que está vivenciando isso. E vale salientar que nós não tivemos transição. Foi uma coisa súbita, de repente. Chegou chegando, né? Chegou chegando. Então, isso é uma coisa realmente muito grave. E a gente não pode baixar a guarda. Vale salientar, pedir a sua permissão para poder dizer às pessoas que a pandemia não passou. A gente não pode esquecer. Até existir uma medicação que tem eficiência, que tem eficácia, até existir uma vacina que a gente consiga nos proteger, nós não podemos baixar a guarda, porque senão volta a mortalidade e você termina... Você está vendo ainda que ainda mata muita gente. Nós reduzimos, mas ainda existe em média de 1.000 pessoas morrendo no Brasil por dia. Isso é uma coisa séria, porque muito morte sério. Não tem volta, né? Eu sempre costumo dizer aqui, quando a gente trata do ser humano, se você errar, não tem volta. O carro você pode deixar um ano parado, troca o motor e funciona de novo. Mas gente não. Então a gente precisa ter esse cuidado, precisa estar sempre preocupado. Máscara, distanciamento, higienização de mão. Então isso são coisas que vai ter que ficar para a gente, talvez até para o resto das nossas vidas. Até para que a gente evite as infecções respiratórias que todos os anos são sazonais. Inclusive, doutor, eu aproveitar a oportunidade aqui, desde segunda-feira eu já fui até o médico, estou acometido de uma pequena virose, que não é o Covid, que também tinha feito o teste já por sorte, mas está tendo esse período por conta da mudança do clima, a floração do caju, né, da manga e tal, e tem essa mudança. E por que eu estou falando isso? Porque, para além do problema central, né, temos todas as outras enfermidades que aconteciam, que aconteceram, que as pessoas têm tratamento também, e o SUS continua na mesma carga de atendimento. Não parou nada. Ele teve alguns cuidados, algumas mudanças de protocolo, mas o SUS continua atendendo o problema do coração, o problema do fígado, o problema do estômago, o problema da pele e demais outras... os problemas da população. Isso é uma carga gigantesca de
de trabalho, de investimento, de verba. A gente sabe, e isso é salutar. Se você sair do norte do país ao sul, sempre vai ter reclamação, e a maior reclamação é a questão de saúde por conta da demanda. Então, eu queria que você falasse, para além do foco central, que é a pandemia, mas principalmente as outras enfermidades, como é o caso seu, por exemplo. O que se dizia mais sobre a questão da doença é que se você tem alguma doença já e você contrai o vírus, aí você tem um complicador ainda mais para o seu problema. Eu queria que você falasse especificamente, dando exemplo aos outros, se isso interferiu muito nos seus pacientes ou na sua área. Com certeza, Rubão. Haja visto o seguinte, a mortalidade, nós não temos esse dado ainda concreto, mas assim, superficial, a mortalidade nos doentes renais crônicos que foram acometidos da Covid, ele girou em torno de 5 a 10%. O que é isso representou? Dentro do estado do Ceará, nós temos hoje quase 5 mil pessoas em tratamento de hemodiálise, só de hemodiálise. Então, se a gente botar 5%, são 250 vidas que foram ceifadas. É uma coisa muito grande, é uma coisa exagerada, é uma mortalidade altíssima. Por quê? Porque ele é um paciente que o risco dele é maior. Então, assim, não tem a menor dúvida de que realmente os pacientes que têm maior risco, eles complicam mais e eles morrem mais. Em relação ao SUS, há pouco tempo nós conversamos, sem sombra de dúvida, o SUS ele foi importante no processo. Agora, a gente não pode deixar em conta de que ele poderia ter sido melhor. Como é que ele poderia ter sido melhor? Se previamente ele fosse um sistema mais organizado e melhor gerido. Eu sei que o Brasil não é um país pequeno. O Brasil, existem vários Brasis, existem vários Brasis dentro de um só. Culturalmente, em todos os aspectos. Então, é muito difícil você fazer a gestão de um sistema tão grande e tão complexo como é o SUS. Mas, se a gente fosse um sistema mais organizado, onde essas unidades de terapia intensiva já pudessem existir, é o que eu costumei falar há uma live há pouco tempo que a gente falou, disse, olha, o SUS foi espetacular, mas ele poderia ter sido melhor. Ele veio de uma hora, de repente, a gente teve que construir hospital de campanha, tivemos que construir UTIs, ou seja, o custo disso, quando você faz, que não é uma coisa programada, fora os desvios que existem, o custo disso se eleva. Só que tem um problema, Rubão, que é o seguinte, recursos humanos. Não se consegue formar um médico intensivista de um dia para o outro. A gente botou, aparelhou o estado todinho, mas não tinha gente para tratar. Então, terminou o custo sendo alto e a eficiência sendo mais baixa. Se esse sistema já tivesse sido organizado, que a gente sabe que existe carência, que existe a necessidade, e isso nunca foi feito ao longo dos últimos anos, se tivesse sido feito, com certeza a mortalidade nossa teria sido muito menor do que o que foi. Agora, se não existisse o SUS, também é verdade que a mortalidade seria muito maior do que esses 100 mil que já está sendo dito pelos canais, né, que publicam as informações da mortalidade do Brasil. Doutor, um detalhe bem especial que você citou aí, eu acho que é importante a gente salientar aqui, esse exemplo do Covid que aconteceu, ele é diferente de um quartel dos bombeiros que estão ali preparados. Estão todo mundo descansado, mas se o fogo acontecer, eles entram no caminhão e vão-se embora, não é isso? Você acha que a fórmula, essa formatação, esse preparo, vai ter alguma mudança? Esse protocolo dos estudantes, pessoas e profissionais que trabalham na área de saúde precisa ser modificado, melhorado? Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida. Inclusive, isso são palavras do próprio Papa, né? Depois de uma pandemia dessa, Rubão, é impossível você sair igual. Ou nós saímos melhores ou nós saímos piores. Eu acredito que nós vamos sair melhores. Inclusive na formação médica. É como você diz, o cara que está lá no bombeiro, ele é treinado, ele está no stand-by. Na hora que é chamado, ele já sabe como é que vai ser feito a condução. Então, a possibilidade da eficiência e o resultado ser favorável é muito maior. Quando você pega uma pandemia dessa, que eu, com 25 anos de formado, nunca imaginei em passar. Você não tem noção, Rubão, é você ver 7, 10 pessoas morrerem num dia só. Eu testemunhei isso. Imagina para o médico que está sendo recém-formado, isso mexe com a cabeça, isso mexe com o psicológico. Mesmo você tendo toda essa bagagem que você traz ao longo desse tempo.
Eu só imagino como é que vai ficar a cabeça desses novos médicos que estão passando por esse momento. Porque foi uma coisa muito, assim, abrupta. Pá! Então, acredito que vai ser preciso modificar, não tem a menor dúvida, para que a gente possa nos preparar melhor, para que, se houver, eu acredito que vai demorar, e se puder a gente pedir a Deus que realmente não traga mais uma peste dessa, com certeza o resultado vai ser bem melhores do que o que nós tivemos. Mas eu acho que o nosso resultado foi satisfatório, eu acho que o Brasil, de uma certa forma, está bem, eu acho que o governo do nosso estado se posicionou bem, na grande maioria das decisões eu concordei, sabe? Porque fez necessário, né? É importante a vida em primeiro lugar. Importante ouvir o seu posicionamento, porque se teve um dos governantes, é que eu não estou puxando por lado, mas o governador Camilo Santana, ele vem se dedicando muito a tudo o que aconteceu sobre a questão da saúde, se dedicando na questão da implantação, da verificação. Hoje mesmo, a gente está aqui na capital e região metropolitana um pouco mais tranquilo, mas tem regiões do estado do Ceará que o problema está aguçado e essa ampliação continua lá, junto com o secretário de saúde, doutor Cabeto. E eu queria que você me desse também a sua visão do lado político, em especial do estado do Ceará, porque é onde nós vivenciamos e passamos os nossos dias aqui. Você é a favor de todas ou da grande maioria, como você mesmo disse, dessas decisões que foram tomadas? Sinal que o governador Camilo Santana tomou o rumo certo, o rumo correto. Rapaz, eu acho que ele foi feliz, eu acho que ele foi um cara tranquilo, no momento em que todo mundo... porque ainda hoje ninguém se conhece, como é que isso vai se comportar, como é que isso vai evoluir. Até hoje não tem evidência sobre a doença. É um vírus que a gente conhece há muito tempo, mas essa cepa que acometeu o mundo todo é uma cepa diferente, de uma transmissibilidade exagerada, tá certo? Ou seja, a capacidade dele transmitir de uma pessoa para outra é muito rápido, que é esse o grande problema, mas apenas poucas pessoas é que complicam. Mas o grande problema é porque é muita gente de uma vez só. Então isso estrangula o sistema de saúde, que já vinha com alguma dificuldade. Eu acho que o nosso governo foi um governo responsável, eu reputo dessa forma. A única coisa que eu fui contrária, mas não é no estado do Ceará, é a politização que envolveu a doença, onde existiam lados. Na verdade, não era para existir lados, o objetivo era para ser único só, propósito de que a gente conseguisse descobrir, aí ficou um torcendo uma coisa a favor, outro torcendo contra. Isso é uma coisa lamentável. E de uma forma bem clara, assim, você, o estado do Ceará com um posicionamento, o federal com outro, e os outros estados, assim, impulsionando. Cada um, é tipo uma corda de força, onde você tinha que puxar para poder... E mais, a disputa que o estado do Ceará teve com a própria União e com países ricos para poder trazer equipamentos, é desumano para a gente. É o que eu costumo dizer, viu, Rubão? É o que eu costumo dizer, é quando a política entra para interferir de forma negativa. Então, na hora que politizou isso, trouxe só efeitos negativos, não trouxe efeitos positivos. A gente não conseguiu construir. Então, era todo mundo querendo se apropriar, era todo mundo querendo ser o dono da verdade, e nada de abrir para poder ter um entendimento, para poder ter um objetivo só, para poder a gente chegar no fim com sucesso e com menos pessoas sofridas. Existiram pessoas, Rubão, que eu conheci que perdeu pai e mãe, ficou órfão. Rapaz, você já imaginou você ter seu pai e sua mãe bem e de uma hora para outra você nem ter pai nem mãe? Numa levada só perde os dois? Os dois. Isso é uma coisa que aconteceu. Não foi só um caso, não. Foram vários. Aqui no próprio estado do Ceará. Então, assim, é uma coisa lamentável isso. É uma coisa que deixa a gente triste, mas a gente tem que erguer a cabeça, a gente tem que continuar organizado, unir forças e falar sempre, Rubão, a verdade. Eu acho que a gente precisa falar a verdade. A gente precisa ser, é como você disse, olho no olho. Eu acho que isso é importante. Eu acredito nisso também. É olho no olho, sabe? A gente chegando, sentando, conversando e dando oportunidade para que a gente consiga sair melhor. Porque isso vai fazer bem para todos. Não é para uma pessoa só. Todo mundo ganha, no final das contas, quando existe essa união. Perfeito. Eu penso assim. Perfeito, perfeito. Doutor, aqui não é rádio nem televisão, mas tem um momento alô aqui que a gente fala com o pessoal. Abraço aqui a Ana Salles, ela tem uma pergunta daqui no WhatsApp, daqui a pouquinho eu faço também. Aqui tem o Edvan, tem aqui o Henrique, Vandinha, tem a Ana Paula, tem aqui a
Meissa Braga, live super informativa. Tem aqui também a Nayara Magalhães, Socorro Gomes, Bruna Arruda, a Evilane, de Pacaju. Gente boa essa menina, viu? Jonathan Rocha, Marcos, tem aqui também a Daniela, o Edson Santana, tem aqui a Kélvia Cordeiro, Bruna Arruda, muita gente participando também aqui, nosso querido Thiago, Renara, ou melhor, Renara. Muita gente participando aqui, daqui a pouco a gente dá mais um alô. Ó, eu vou lhe confidenciar algo. Eu trabalho com comunicação dos meus 15 anos para cá. 15 anos para cá, já estou no meio da comunicação. E sou um profundo amante do rádio AM, viu? Eu preciso lhe confidenciar exatamente dentro da sua profissão. E desde que eu me entendo por gente, eu escuto, eu sou do tempo dentro do radinho, onde meu avô escutava dia de domingo. Eu, debaixo da rede dele, ele ouvindo Wilson Machado com os maiorais, o Paradão dos Maiorais, que eram as músicas de sucesso do final de semana, da semana ele tocava. E tinha um cidadão que passava, eu não estou tentando recordar aqui o nome dele, que ele sempre participava para dizer o seguinte: pelo amor de Deus, peça aos nossos governadores, os nossos gestores, para poder fazer o Hospital dos Rins, o hospital especializado para cuidar dos rins. Posteriormente, anos e anos e anos e anos passaram e eu tive a oportunidade de trabalhar na primeira rádio do Ceará, que é a Ceará Rádio Clube. Hoje, a Super Rádio Clube. Eu tive essa oportunidade, doutor. E esse cidadão participava todos os dias do meu programa nessa mesma atenção, dizendo que era importante, ele era acometido de um problema nos rins, então ele já estava com problema há muito tempo, né? Com certeza. Porém, contudo, doutor, o relato dele ainda dizia e pedia a questão da instalação no hospital especializado em problemas dos rins. Aí, como você já está há 25 anos na profissão, fora o que já estudou, porque você está contabilizando os 25 de estudo não, né, doutor? Não. Dá mais de 30, né? É. Então, se for computarizar os anos de estudo, é com a vida toda. É a vida toda, né? Doutor, e aproveitando a oportunidade que você tem a sua clínica em Caucaí e em diversos outros municípios também, fazer esse atendimento maravilhoso, mas lhe pergunto, a extensão da sua clínica, que é uma clínica de referência, ela poderia virar essa unidade de saúde, um hospital especializado, capacitado e referência até para o Brasil para esse tipo de tratamento, doutor? Com certeza, a gente poderia fazer, porque assim, como eu disse a você, a gente é um serviço, ela é uma clínica privada, certo, mas ela é uma clínica que tem convênio com o SUS. Certo. Então, 100%, para não dizer 100%, eu tenho acho que 7 doentes que têm convênio que faz diálise aqui. Mas certo, todo o restante dos 400 pacientes, são do SUS. Então, nesse comparativo que eu lhe faço, praticamente você acaba sendo essa unidade, né? Sou. Nós somos uma unidade de referência a nível de Brasil, mas por uma escolha sua, que você propôs isso, não é isso? Exatamente, foi. Então, assim, tudo é preciso fazer projeto. Então, essa é uma clínica privada que atende essa micro-região, todos esses municípios, e hoje nós temos 400 pacientes. Eu sempre costumo dizer, Rubão, quando eu participo de algum evento, ou em Câmara Municipal, ou em Secretaria de Saúde, eu sempre coloco o serviço da diálise, o nosso serviço aqui, como exemplo. Eu sempre costumo dizer, olha, é possível pegar o dinheiro público e fazer uma gestão eficiente. Se você vier visitar a nossa estrutura física, ela não deixa a mercê do melhor hospital privado de Fortaleza. Perfeito. E o atendimento é para o paciente do SUS. Se você pegar a clínica e pegar um hospital público, você vê a diferença. E o dinheiro é o mesmo, o dinheiro é público. Exatamente o que eu ia dizer, doutor. Muitas unidades hospitalares relatam que não tem essa qualidade ou não pode proporcionar por conta do recurso. E o senhor é a prova viva de que o recurso é 90 e poucos % do SUS e o senhor dá um tratamento de qualidade. É o que a gente chama de gestão. Então, o que falta muito, sempre que eu costumo dizer, o que está faltando muito é a gestão. Eu posso lhe dar alguns dados, como por exemplo, então assim, não tem a menor dúvida de que o maior gargalo do SUS hoje no Brasil é o subfinanciamento.
A tabela do SUS, pra você ter uma ideia, ela não é corrigida quase há mais de 10 anos. Então, não há como se manter um serviço de qualidade sem recurso. Claro. Agora, quando você pega o pouco recurso e você ainda coloca uma gestão ineficiente, aí você acaba. Você está entendendo? Por exemplo, eu fui funcionário público do município de Caucaia, concursado. Eu deixei o serviço público de Caucaia para servir o Estado. Então, quando eu trabalhava no hospital, isso há uns 10 anos atrás, há 12 anos atrás, a rede digital ela não era formada, a gente atendia tudo manual. Então, a gente atendia tinha uma ficha, a gente atendia e tinha uma caixa de papelão do lado do birô. A gente jogava uma dentro da caixa, caiu uma fora e uma dentro e duas fora. Aquela fora ia para o lixo. Isso precisa gerar uma série histórica de atendimento para que os governos, tanto do Estado como o governo federal, que financiam esse atendimento, eles saibam que você atendeu. Porque Caucaia sempre viveu de emenda parlamentar. A emenda parlamentar ela não gera uma série histórica de produção. Consequentemente, o governo ele não reconhece o atendimento, porque você não está mostrando que está produzindo. Eu não sei se você conseguiu entender. Isso aí, Rubão, chama-se gestão. Então, para você aumentar a renda per capita na saúde por pessoa, é preciso que você gere atendimento e que esse atendimento chegue até a fonte financiadora, que geralmente é o governo do Estado e o governo federal. O recurso financeiro do município, ele entra em pouco montante. A divisão, ela é mais federal, estadual, nessa sequência, estadual e, por último, municipal. E existem municípios que não têm arrecadação, que nem contrapartida tem, porque não tem de onde tirar o dinheiro, não tem como arrecadar. Então, isso é um exemplo muito claro. Eu falei isso uma vez na Câmara de Vereadores em Fortaleza, em que os vereadores estavam com raiva porque os deputados federais não estavam representando Caucaia. Eu disse, olha, gente, não é o deputado federal. Caucaia não pode ter uma renda per capita igual a Maracanaú, que é um município vizinho. Por quê? Porque Caucaia nunca produziu. Por que nunca produziu? É porque não atendeu? Não. É porque ela não gerou a produção. Ela atendia, mas botava no lixo o atendimento. Por quê? Porque vinha uma emenda parlamentar que abastecia só aquele momento e isso ia se passando. E gerou um déficit. Pra você ter uma ideia, a gente pede para quase todos os municípios em termos de renda per capita pessoa na saúde. Isso é uma coisa muito ruim para o município de Caucaia. Imagino. Doutor, ao longo desses 17 anos, é inevitável que você não marque ou registre o seu nome assim, na atenção das pessoas. Isso é importante de saber, porque mexe com vidas, emoções, né? E eu queria saber de você, direto ou indiretamente, você acaba tendo ou se inspirando dentro do lado humanitário. Eu acredito que muitos atendimentos, apesar de ser do SUS, mas você ainda pôde fazer algo mais, outras situações, até a busca de um equipamento posterior para ele, uma cadeira de roda, alguma coisa, dentro das diversas gamas que tem a questão da saúde e a necessidade que a saúde tem. E eu lhe pergunto, sobre tudo isso que você viveu, sobre tudo isso que você vive até hoje, o que lhe fortalece, doutor, para que você possa continuar essa caminhada, para que você possa olhar para o irmão próximo e principalmente os mais pobres, os mais necessitados, que necessitam realmente de uma atenção física, mas principalmente do afago de uma pessoa, de um companheiro, de um médico, que quando uma pessoa entra no hospital com a necessidade de saúde, o médico acaba sendo a maior esperança que a pessoa tem. E você tem esse papel para o lado técnico, mas principalmente para o lado humano. Eu queria saber de você o que lhe fortalece, o que lhe alimenta para você continuar essa caminhada, que não é fácil, sabemos que não é fácil, doutor. Rapaz, a coisa mais importante para mim é a ideologia. Eu sou um cara ideologista, que vem desde a minha época de faculdade. Então, quando a gente faz faculdade, existem vários viés que a gente cria dentro da nossa formação, e a formação médica é uma formação que está ligada muito com essa questão da humanização. E existiam promessas lá, que a gente fazia antes de formar, rapaz, eu vou tirar um dia para eu atender de graça, eu vou fazer isso e aquilo outro. E a promessa que eu fiz para os meus colegas de faculdade, eu consigo cumprir até hoje. Qual foi? Eu disse, eu vou tratar o pobre da mesma forma como eu vou tratar o rico. E sem nenhuma demagogia, Rubão, e sem nenhum medo de falar que olhando dentro do seu olho, eu venho cumprindo isso rigorosamente há mais de 25 anos.
Da mesma forma que eu atendo o doente lá no interiorzinho, como eu já fiz, indo numa moto para atender, porque o familiar pediu, eu atendia quando eu era funcionário do Hospital Monte Clínico, que era um hospital de referência privado dentro da nossa região. O mesmo atendimento. Então, esse foi o primeiro compromisso que eu fiz. E a coisa é aquela maneira como eu lhe disse, é a justiça. A melhor forma de fazer justiça é você se colocar do lado do outro. Então, eu não me conformo em pegar um doente pela questão da necessidade financeira, da necessidade física, da necessidade intelectual e tratar de forma diferente. Porque eu me coloco do lado dele. Se fosse eu que fosse essa pessoa. Nossa. A outra coisa, Rubão, é saber de que todos nós, isso eu aprendi já há muito tempo. Eu vou lhe dar um testemunho aqui que fez eu acho que isso foi um grande divisor da minha vida. No começo da minha vida, eu estava indo dar um plantão, se você me permitir, vai ser rapidinho. Eu estava indo dar um plantão. Perfeito. Eu estava indo dar um plantão na Gênesis, tá certo? Eu era médico da UTI de lá, ia dar o plantão. Dentro de um carro com ar-condicionado. Na época a gente usava muito branco, todo cheirosinho, todo perfumado, barriguinha cheia, família, e ia com raiva. E eu parei ali de frente, ali na Costa Barro, com o Barão de Estudo, tinha um restaurante chamado Fogão a Lenha. E lá tinha um pedinte que ele andava de 4 pés. Você chegou a ver. Ele não tinha por uma doença de formação óssea, deformação óssea, ele não ficava ereto. Ele andava como uma pessoa de 4 pés. Uma pessoa daquela, ele tem constipação, ele tem dor crônica. E esse cara, todo sujo, ele estava numa felicidade jamais vista. Aquilo me chamou a atenção. Eu me coloquei do lado de cá. Eu digo, rapaz, como é que eu, nessa condição que eu estou, saúde, família, trabalho, estou com humor alterado, e um cidadão desse está dessa forma? Está errado. As coisas estão erradas. Então, a partir dali, eu me prometi também que nunca mais iria ver a vida daquela forma. Então, isso vai agregando à sua ideologia valores que faz você trazer para as pessoas isso. Então, o que eu faço para os meus clientes nada mais é do que eu queria que fizessem comigo. Perfeito. Eu não faço nada mais do que isso. E, infelizmente, Rubão, nem todas as pessoas que trabalham no sistema público fazem assim. E isso gera... Você não tem noção, como eu já passei uma vez no HGF, eu imaginei uma senhora com 80 anos de idade puxando a roupa, sem ter roupa, estavam fazendo o asseio, ela estava no corredor do hospital. Uma mulher daquela, eu acredito que nunca ficou nua, nem para o próprio marido. Ela puxava a roupa do não tinha. Eu não consigo ver um negócio desse e não me sensibilizar por uma condição que não era para existir. É uma condição indigna, que transcendem a razão. Isso é uma coisa que foge da nossa razão. Então, essas são as coisas que eu vou vendo e que me faz policiar. É fácil, Rubão? Não, não é fácil. Mas é possível. A partir do momento em que você se policia e que você faz esse exercício diário. Porque isso não é fácil. Muitas vezes eu sou humano, como qualquer pessoa. Eu estou cansado, mas eu me obrigo, eu digo, não, essa pessoa ela não tem culpa dos meus anseios. Ela não tem culpa, ela veio para cá pedir ajuda. Então, como é que eu posso tratar uma pessoa dessa mal? Isso é um policiamento que eu falo, isso é uma forma que eu vejo. Aí eu me coloco, centro a cabeça e retomo a minha atitude. Então, é assim que eu faço, é assim que eu consigo fazer, e é dessa forma que eu trago para as pessoas que trabalham comigo. Eu tento contaminar as pessoas que estão ao meu redor, que eu acho que isso é uma coisa importante, Rubão. Aí no seu trabalho você pode fazer isso. Você pode humanizar, você pode levar isso, você pode ser um exemplo para isso. Doutor, e eu aproveitei esse período de pandemia, por incrível que pareça, no dia 17, no dia 18 de março já começou esse período do isolamento social, e um dia antes eu tive com todos os deputados que estavam na Assembleia, estive com o doutor Cabeto, que a gente fez uma entrevista com ele lá na Press, na Associação dos Municípios do Estado do Ceará, e aí eu entrei aqui, doutor, pensando o que vou fazer, se meu trabalho era totalmente externo, nos eventos, nas inaugurações, em todos os procedimentos legislativos aqui do Estado do Ceará.
E aí veio uma ordem divina e disse assim, faz uma live, bota a live para acontecer. E eu comecei a chamar deputados, prefeitos, pessoas que trabalham direto ou indiretamente dentro da administração pública, para poder a gente dar desse recado da utilidade pública, do isolamento social, da questão da higienização. Eu peguei aquele momento aguçado onde a gente não tinha gel, onde a gente não tinha máscara, e tudo isso buscando possibilidades, atender, mas principalmente vendo esse lado humano, que foi a ideia que eu tive assim, poxa, eu vou conseguir passar uma mensagem aqui para X pessoas que pudessem replicar. Mas voltando ainda, mas deixando ainda, só para lhe avisar, nós temos aí por volta de 10 minutos para acabar a live, eu preciso lhe dizer, porque o Instagram tem uma característica, doutor, de cortar a gente. A gente tem que respeitar o horário dele, certo? Perfeito. Desculpa, perfeito. Mas dentro de tudo isso que eu estou lhe dizendo, doutor, isso aí é uma coisa divina. Você ter o dom divino de poder ter a habilidade de cuidar das pessoas, de curar as pessoas, isso é algo que Deus lhe proporcionou. Mas já com esse trabalho registrado, com esse trabalho concretizado, sendo uma referência na unidade que todo mundo, ou a grande maioria, reclama de repasse, recurso de estrutura que se chama Sistema Único de Saúde, você é uma exceção de tudo isso. Você acha que você não poderia nos proporcionar ou dar a possibilidade de usar sua inteligência, seu emocional, para poder promover isso em todas as outras áreas de saúde, na questão da educação, tentar promover uma gestão de qualidade, assim como você dá o exemplo da sua clínica, que é o exemplo da sua casa, e o exemplo tem que ser mesmo da nossa casa, para que possa todo mundo entender. O senhor não teria o propósito, ou a ideia, ou pelo menos um pensamento positivo para poder propor isso ao povo e à população também, não, doutor? Rubão, parece que você até uma adivinha. Essa foi a decisão que eu tomei pós-pandemia. Isso também, eu fui acometido pelo Covid, tive medo de morrer, eu não tive nenhum sintoma, graças a Deus. Mas como é uma doença que a gente não sabe como é que evolui, eu tive a morte muito perto de mim. Então, pelo meu psicológico. Eu tive o Covid, passei 14 dias de recesso e, a partir daí, foi que eu decidi a sair um pouco da minha zona de conforto para fazer exatamente isso. Prestar o meu conhecimento ao longo desses 20 anos, prestar à população e às pessoas, é isso que eu quis dizer a você, tentar contaminar essas pessoas para que elas possam fazer a mesma coisa. Ou seja, levar o que eu tenho, o meu conteúdo, para fazer mudanças, primeiro, nos lugares onde eu já estou. Caucaia é meu coração. Então, eu preciso... Eu já venho fazendo isso há algum tempo, mas eu vou intensificar. Eu entrei no Conselho Municipal de Saúde, fizemos um trabalho fantástico. Tem muita gente aqui que está vendo que é do nosso conselho. Parabenizo a todos, porque o Conselho de Saúde nada mais é do que um trabalho voluntário, não tem fins lucrativos e é controle social. Então, lá, a gente fez um grande trabalho. Nós criamos dentro de Caucaia uma coisa que não existe em nenhum conselho municipal do Brasil. 24 conselhos locais de saúde. O que é isso? São pessoas reunidas, trazendo a demanda da população para que a gente consiga formatar e formular uma maneira de resolver os problemas do nosso município. E a partir dessa pandemia, com essa decisão, eu abri esse canal e não vou desistir. Enquanto a gente não levar a toda pessoa o mínimo de dignidade no seu tratamento de saúde, eu não vou sossegar enquanto eu for vivo. Você pode ter a certeza disso, bom. Bacana. E você pode me cobrar posteriormente disso. Então, eu vou sair da minha zona de conforto. Eu já faço muita coisa, mas eu vou ampliar e vou levar a minha inteligência, o meu conhecimento, a minha forma de gerir, para que a gente consiga propositivamente, de forma construtiva, porque eu acho que não adianta reclamar sem ter solução, para a gente construir uma saúde melhor, começando de Caucaia e depois se estendendo aos demais municípios, onde eu já pratico também a parte da saúde. Quero aproveitar a oportunidade, se eu fosse buscar, como ele disse, no início, agora deve ter uns 4 minutos, 5 minutos, e eu preciso lhe dizer, no início, quando eu disparei na minha lista de transmissão que ia lhe fazer a entrevista hoje, várias pessoas, eu vou lhe mandar no seu WhatsApp para você ver como eu estou falando a pura verdade, lhe parabenizando, dizendo que você é um médico exemplar, que você é um ser humano extraordinário. Mas eu pego aqui, doutor, a JMB
Braga. Ela diz o seguinte: meu respeito e carinho pelo Dr. Moisés. Meu pai foi paciente dele na clínica, sempre muito bem tratado. Graças a Deus. 1 ano transplantado. Tenho muita gratidão por todo o cuidado e atenção que o doutor teve para com meu pai. Então, doutor, acho que tem aquela história que muitas vezes seu salário está pago dentro do depoimento. Acho que coisas dessas aqui fortalecem. Não é questão financeira, porque a gente precisa do dinheiro para viver mesmo. Isso aí seria hipocrisia minha eu dizer que a gente não quer dinheiro. Dinheiro precisa, é necessário. Mas isso aqui alimenta a alma. Isso aqui te estimula para você estar hoje, 8 horas da noite, na sua clínica, podendo estar no conforto do seu lar, no ar-condicionado, tomando um vinho, que eu vou lhe mandar um vinho também. Que eu Obrigado, tenho um vinho viu? especial para mandar para você. Mas isso paga, isso te alimenta a tua alma, um incentivo desse? Rapaz, totalmente. Rapaz, não existe uma coisa melhor. Tem até um ditado que diz: você deitar a sua cabeça e saber que o dever foi cumprido naquele dia. A sua consciência está livre. Isso não tem preço. E o dinheiro, eu também é uma coisa que eu descobri pós-pandemia, né? Pós-pandemia não, durante essa pandemia, é de que a primeira coisa, você tem dúvida de que todos nós vamos morrer? Eu não. Forma alguma. A outra coisa, de que todos vamos para o mesmo lugar? Também não. A terceira coisa, caixão não tem gaveta. Você pode ter tudo o que você imaginar, mas você não leva absolutamente nada. Então, se a gente não tiver essa consciência, trabalhar isso dentro da mente da gente, porque isso é um problema, até que eu considero problema mental. Você não vai conseguir fazer o bem para as outras pessoas se você focar somente nas questões materiais. É preciso que a alma, é preciso que o espírito seja renovado dia a dia. Isso não é uma coisa para a gente fazer e esquecer. Isso é todo dia. Por quê? Baseado exatamente nisso. A gente sabe que a gente não pode viver sem o dinheiro. Não há como. Na sociedade em que nós estamos, não há como. Porque é necessário. Mas não é o principal. Então, assim, o que faz eu fazer isso é exatamente isso. É saber que na noite que eu me deito, a minha cabeça está lá tranquila, a minha consciência está leve. Por quê? Porque eu fiz para o outro o que eu queria que fizesse para mim. E graças a Deus, é isso que você está dizendo. Eles estão reconhecendo esse trabalho, estão reconhecendo a minha pessoa. Então, isso é o que me gratifica, isso é o que me deixa feliz. Eu fico mais feliz quando o doente meu está feliz do que a minha vaidade de ter acertado. A minha felicidade é maior do que a dele. Entendeu? Como eu mandei antes de entrar no programa, eu mandei para uma colega médica, a doutora Marilac, que é ginecologista de muito tempo. Edilson é um cara da comunicação, foi meu doente aqui e tem 18 anos que ele foi transplantado. Isso não existe para mim. Quando ela me disse, eu me arrepiei todinha. É uma alegria maior do que a dele, que está 18 anos transplantado, que é uma das formas de tratamento, sem precisar da máquina. Isso é uma grandeza. Por quê? Porque eu contribuí, de uma certa forma, para que essa realidade acontecesse. Não há preço para isso, Rubão. Doutor Moisés Santana, eu quero lhe agradecer. Pedir... o papo, quando é bom, quando eu olho, já deu 7 horas, acabou. Eu é que agradeço, né? Viu? Você é a primeira pessoa, doutor, que eu falo que não está diretamente ligado no âmbito da política. Meu programa, eu estou há 4 anos fazendo cobertura de eventos de notícias propositivas do Estado do Ceará em relação à política, porque todo mundo está nesse viés de querer procurar um problema. Eu não, eu vou buscar coisas boas da política. Então, você foi a primeira pessoa que não é político a participar, mas eu fico numa gratidão muito grande, porque acaba me dando a oportunidade de pensar que realmente eu tenho que buscar mentes brilhantes, pensamentos positivos, para que a gente possa fortalecer esse lado propositivo que eu falo da política, certo? O Instagram está me dando aqui 1 minuto para finalizar. Eu quero finalizar com as suas considerações finais e agradecer demais. Você tem 1 minuto. Muito obrigado pela participação, doutor. Obrigado, Rubão. Eu que agradeço. Rapaz, foi um papo maravilhoso. Eu também conheci agora. Estou extremamente honrado de conhecer você. Você é uma pessoa maravilhosa, um cara leve, muito claro nas suas conversas. Então, assim, o que eu quero é deixar para os seus ouvintes, para as pessoas que participaram com a gente, de primeiro, a esperança não pode acabar. Jamais. E segundo, a gente realmente tem que unir forças, eu acredito nisso, para que isso consiga retornar para todos nós. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. A pandemia já está diminuindo, nós vamos conseguir vencê-la, nós estamos vencendo ela cada dia. E que deixa a recomendação, não baixamos a guarda. Tentemos fazer o que há de melhor
para você e para as pessoas que estão perto de você. Um grande abraço, muito obrigado. Fiquem com Deus. E numa oportunidade ou outra, iremos conversar novamente. Com certeza, com certeza. Vamos sim abordar. Tá aí notícias melhores ainda. Não desista da ideia. Você é um bom cidadão. Merece realmente prestar serviço para a grande comunidade. Obrigado, doutor. Felicidades. Obrigado, Rubão. Fica com Deus. Um abraço. Valeu.